esse é o primeiro livro que eu quero apresentar aqui. Meu nome é Janine Andrade e esse é um canal onde eu associo as coisas que eu gosto muito na minha vida sempre com a espiritualidade, que é o que tem me transformado. Deus tem preenchido a minha vida de uma forma inimaginável e o que eu posso fazer é expressar um pouquinho de tudo que eu tenho sentido aqui. E o que é a mandala lunar? Se você abrir e você olhar, você vai achar, é uma agenda normal. Mas não é. Ela é muito mais que isso. Primeiro que ela é maravilhosa, né? Linda, as imagens são incríveis, os textos também. E principalmente nessa parte inicial aqui, são muitos textos valorizando o feminino, sempre enaltecendo os ciclos da mulher e associando com a natureza. Então, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus fez tudo perfeito, inclusive o nosso corpo, os nossos ciclos, o nosso ciclo menstrual, os nossos hormônios. Tudo é muito incrível e muito bem feito e valorizado na mandala lunar. E eu acho fantástico isso aqui, principalmente porque no meio cristão, as pessoas que são de fora, que olham para o meio cristão, acham que a mulher é submissa, a mulher não é valorizada no meio cristão e tal. Mas, na verdade, o que eu vejo e o que eu tenho aprendido é que é muito o oposto disso. O que eu vejo é como uma proteção do feminino, uma proteção da mulher mesmo. E, enfim, se você for pegar a Bíblia para você ler mesmo, você vai ver o quanto Deus valoriza a mulher. Tipo, Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, quem o viu primeiro foram mulheres. Quando Jesus morreu no pé da cruz, os discípulos vazaram embora e quem estavam lá eram Maria e Maria Madalena. Enfim, existem várias passagens na Bíblia que mostram a valorização das mulheres, inclusive no período de pregação de Jesus. Muitas mulheres, inclusive ricas, ajudavam muito o ministério de Jesus. E o corpo feminino, que é o que trata muito nessa agenda aqui, tem ciclos, nós temos fases. E, por exemplo, um dos exemplos das nossas fases é o ciclo menstrual. Tem a fase que começa o ciclo, que é logo quando começa o primeiro dia da menstruação, porque os ovários começam já a amadurecer para produzir um novo óvulo. E esse é relacionado com a parte mais jovial. Essa primeira fase, né, até os 15 dias mais ou menos, que varia de mulher para mulher, mas tipo, mais ou menos o meio do ciclo, essa parte mais jovial. Aí chega a parte fértil, que é a parte representada pela mulher adulta, e a parte do final da menstruação e da TPM, que é representada pela mulher sábia. E também já mais idosa, né, que é quando a gente começa a ter menos energia. São só representações para indicar como a gente pode aproveitar melhor os nossos ciclos. Eu acho maravilhoso aqui, porque aqui você vê claramente, você vê perfeitamente todas as explicações dos ciclos menstruais, de como a gente pode aproveitar o nosso ciclo e a nossa energia de cada momento. Aqui é o, desejos para o ano, forma de a gente se organizar. E aqui tem essa parte aqui, que a gente coloca as emoções, como estamos nos sentindo, e a gente consegue perceber padrões ao longo dos meses, de como a gente se comporta em cada fase do nosso ciclo. E aí é que está o respeito. O respeito à natureza, o respeito a nós mesmas, o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue se respeitar muito melhor. E não é respeitar só de impor limite para o outro, porque isso realmente isso é muito bom, que está sendo muito falado já há bastante tempo nas mídias. Mas essa parte de a gente conhecer o nosso corpo e respeitar os nossos ciclos, eu acho que ainda está meio lento e precisa avançar mais. Porque na sociedade atual é muito cobrado que a gente seja sempre produtiva, que a gente sempre esteja dando resultado nos nossos trabalhos e tudo mais. E quando a gente se conhece, a gente tem a oportunidade de agendar as coisas para momentos que a gente esteja mais tranquila. Por exemplo, eu hoje estou responsável na parte de Salvador, eu sou de Salvador, pela livraria, Pequenos Leitores Livraria. É uma livraria infantil e a gente foca muito a gente tem o propósito de que a próxima geração tenha mais saúde emocional. Então a gente fala muito sobre emoções e diversos temas. Quem quiser pode seguir no Instagram, vou deixar na descrição. E eu fui fazer, junto com o meu parceiro de evento, nós fomos fazer o nosso primeiro evento tem 2 meses ou 1 mês mais ou menos. E eu não estava atenta a isso.
E eu coloquei o dia do lançamento do evento exatamente no dia que ia começar a minha menstruação. E foi um desafio muito grande, eu tive que tomar remédio pra estar lá e tal. E aí depois, quando eu fui analisar no final do evento, eu falei, poxa, não observei o meu corpo antes de fazer, porque no final do ano passado, novembro, dezembro ali, eu não estava tão atenta, eu estava com a mente muito focada em produzir, e eu não estava respeitando os meus próprios ciclos. E aí foi a partir desse evento que eu comecei a prestar mais atenção, porque eu poderia ter marcado para uma semana antes, que seria mais maravilhoso ainda, que eu estaria mais perto do meu período festa, do meu período mais de colocar para fora, de ser mais extrovertida, 1 ou 2 semanas antes. Poderia ter colocado para uma semana depois, que eu já estaria mais na parte de começar, né, a criatividade e tal. Mas eu coloquei justamente para o dia que para mim foi muito difícil. Então, se nós estamos atentas aos nossos ciclos, aos nossos períodos, a gente consegue organizar melhor o nosso tempo para que a gente seja até mais produtivo. Então imagina, o evento foi muito legal, mas eu imagino como poderia ter sido melhor ainda se eu estivesse na minha melhor fase, sabe? E, enfim, para quem não assistiu ao primeiro vídeo, esse é um canal, tipo, eu gosto de fazer aprendendo junto, sabe? Não é que eu tô aqui dando uma aula para alguma coisa. São questões que eu tenho percebido na minha vida e que eu tenho vontade de compartilhar. E a mandala lunar é meu xodó, eu já uso há uns 3 anos, mas eu ainda não tinha prestado atenção nisso. E tem uma grande parte de leitura aqui que é muito legal, por isso que eu estou apresentando como livro. Ao longo da mandala também tem muitos textos falando sobre cada fase do ano, né? Porque o nosso corpo também está associado com as fases da lua, com as estações do ano. É tudo cíclico e é tudo unido, tudo se encaixa tão perfeitamente bem. Deus é tão perfeito que faz as coisas se encaixarem tão bem que eu fico fascinada com isso. Então, eu não sei se seria legal eu mostrar tudo muito perfeitinho na agenda, que eu estou ainda gravando no celular e eu não tenho editor de vídeo. Tô fazendo do jeito que dá. Então eu vou tentar aqui fazer um outro vídeo e colocar os dois juntos. Essa parte aqui fala sobre solstícios e equinócios, né, que são das estações do ano, e como tudo isso está relacionado. Por exemplo, o inverno está relacionado com a parte final da menstruação, né, como se fosse a TPM, está relacionado com a lua nova. Então fala como tudo está relacionado à natureza. E como as plantas mudam, como os animais mudam, nós também mudamos as nossas energias. Aí tem essa parte aqui também que fala sobre as energias da lua. E a energia da lua é tão óbvio que muda, porque, caramba, muda a maré. A maré, tipo, o mar é gigantesco e muda as marés. Nosso corpo, acho que é 75% feito de água. Como é que não influencia na gente? Tudo influencia. Inclusive, antigamente, as mulheres marcavam os seus ciclos menstruais através da lua. Aqui faz a relação. Enfim, é tudo voltado para o respeito ao corpo feminino. E a gente aproveitar o melhor de cada momento. Como aqui, por exemplo, a parte da TPM. Nossa, que ruim, tô sentindo dor. É um momento pra gente parar e se observar. Não é como se o nosso corpo é nosso aliado. Não é, nossa, que coisa ruim. Tudo tem sua fase e o que cada fase pede. Enfim, é tudo muito da valorização da natureza e do corpo feminino. Eu sou apaixonada. Fica aí a indicação e é uma agenda que vai sendo guiada e orientando a gente também através desses ciclos. Tem aqui os dias, os textos que vão dentro também, sempre de acordo com as fases do ano. Sou apaixonada pela mandala lunar e indico muito, até porque eu acredito que a nossa conexão com nós mesmas, com o nosso próprio corpo, também é uma forma da gente se conectar com a espiritualidade, né? E num vocabulário mais cristão, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente entender as fases do nosso corpo também é um cuidado com o templo do Espírito Santo. E, enfim, por hoje é só.